Fala comigo, meu nome é Herbert, mais conhecido como Pelé. Isso porque o meu futebol é muito parecido com o auge dos 70 anos do Pelé. E hoje o assunto do vídeo é seleção brasileira, data FIFA, o que a gente pode tirar de aprendizado dessa data FIFA, o que teve de positivo, o que teve de negativo. Primeira coisa que eu levanto, que eu acho que é importante, é que assim, esquece esse jogo contra a Bolívia. Esse jogo contra a Bolívia não dá pra gente tirar basicamente nada dele. Porque é muito difícil você cobrar de um jogador render naquela condição. Às vezes pode parecer para quem tá de fora, né? A gente que tá assistindo de casa, que o jogador foi mal, ele não tava bem, o cara não se prepara fisicamente. E quando a gente fala de altitude, não tem relacionamento direto com o preparo físico. Obviamente você tem que ter um preparo físico, mas tem gente que se adapta melhor, tem gente que se adapta pior. Então, não dá para cobrar isso dos jogadores. Para vocês terem ideia, a Bolívia ela fez 20 pontos nas eliminatórias. Dos 20 pontos, 17 foram conquistados em casa, por causa da altitude. A gente estava jogando a 4.100 metros acima do nível do mar. Isso é muito alto, é o lugar mais alto que eles conseguem mandar um jogo praticamente. Então eles já fazem isso pensando nessa situação. Um outro dado é que o Brasil, nos últimos 23 jogos contra a Bolívia, 13 ele fez no Brasil. Os 13 que ele fez no Brasil, ele ganhou 10 ou 11 e empatou 2. Ele ganhou 11 e empatou 2. Já na Bolívia, que foram os outros 10 jogos, o Brasil ganhou 4, perdeu 4 e empatou os outros 2. Então você vê como é a disparidade de diferença, né? Na Bolívia fica pau a pau a relação dos resultados e no Brasil a gente sobra. Então a altitude faz muita diferença. Às vezes a gente consegue ganhar? Consegue, mas sofre muito. Então a gente não pode tirar esse jogo de base. O que a gente tem basicamente é o primeiro jogo, né? E no primeiro jogo, o que a gente teve de bom, né? A gente teve o Estevão, que jogou muito bem e ainda não é um jogador pronto. A tendência até a Copa mesmo é ele evoluir mais. Quem sabe pode até brigar por uma titularidade. E a gente teve o Luiz Henrique, que também foi outro cara que entrou no lugar do Estevão e jogou bola demais. Para mim foi até o melhor da partida. Então, sim, muito forte fisicamente, muito decisivo, chamou muita responsabilidade. E isso vai criando ali uma dificuldade até para o Ancelotti montar esse time, nesse sentido. Ele entrou numa formação ali num 4-2-4, né? Onde teve a zaga foi bem, ok, né? Teve um sistema. O Wesley na lateral direita entregou bem. Acredito que hoje sai na frente tanto o Wanderson, que acabou machucando e não foi, mas que tinha ido bem na última data FIFA, e o Wesley, todos os dois entregaram bem. A princípio imagino que vai ser os dois. O Vitinho, que foi o outro lateral que foi chamado, muito difícil a gente dizer alguma coisa porque ele jogou na altitude, como eu tinha dito no começo. E do lado esquerdo também teve uma boa surpresa que foi o Douglas Santos. Eu mesmo não lembrava dele, não conhecia assim. O cara jogando no Zenit, a gente não tem tanta base. E jogou muito bem na lateral esquerda, participou da jogada de um dos gols, né, do primeiro gol no jogo, no primeiro jogo contra o Chile. Então é um cara que provavelmente também está no radar agora, tem grandes chances de ir. No meio campo a gente teve ali o Bruno Guimarães e o Bruno Guimarães e o Casemiro, né, que fizeram uma boa partida. O Bruno Guimarães ainda me incomoda em alguns momentos, não sei, parece que ele é um jogador muito burocrático. É, ele não consegue entregar o mesmo que ele entrega no time dele, na Premier League. Mas é um cara que eu vejo que hoje, pelo menos, ele tá bem pela posição, pela função dele. O Ancelotti gosta bastante dele, né? Então eu imagino que tá aí na pegada também. E o Paquetá que entrou, que pra mim entrou muito bem. Entrou fazendo gol. É um cara que acho que não tem como abrir mão. Ele traz uma questão diferente, né? Um estilo diferente de jogo. É o jogador que a gente tem mais características assim, dos meio-campos para ajudar o time a armar. Então acho que vai ser um cara que, consequentemente, vai estar na seleção, porque não tem como. Pode criticar, pode falar o que for, mas ele provavelmente vai estar. Né? Ele teve esses problemas dele da aposta, isso atrapalhou um pouquinho ele, mas agora voltando, dificilmente ele fica fora.
E aí a gente vai para o ataque, que foi a questão justamente que a gente falou do Luiz Henrique aqui, e o Estevão, que foram as duas principais surpresas. O Rafinha, né, que tentou balançar um pouco mais para o meio campo, sofreu um pouco para fazer essa posição. Para mim, o melhor Rafinha também é na ponta direita, onde jogou o Luiz Henrique, onde jogou o Estevão. Mas aí a gente tem que ver a configuração. No segundo tempo, o Ancelotti trouxe, quando colocou o Paquetá, colocou o Luiz Henrique, ele mudou para um 4-3-3, que para mim me agrada mais, né? Mas a gente é só um começo de um trabalho. Lógico que a gente não tem muito tempo, mas tem que ver como que o Ancelotti vai querer construir esse time, se ele vai insistir nesse 4-2-4, se ele vai buscar um 4-3-3 de novo. E aí, porque aí tem a concorrência muito grande ali entre Rafinha, Luiz Henrique e Estevão hoje. O que ele vai fazer nesse sentido, né? O centroavante ele levou o João Pedro, que o João Pedro achei uma boa partida, não achei tão boa assim, mas ok, acho válido, acho que deve continuar tentando ele, vamos dizer dessa forma. A ponta esquerda foi o Martinelli, que não foi bem. No segundo jogo jogou o Samuel Lino, mas difícil cobrar do Samuel Lino também. Tem muita gente batendo nele, né? Falando que só tá indo porque tava no Flamengo e tal, mas como eu disse, é muito difícil cobrar. É um cara que também depende um pouco da força física, né? Depende do ímpeto físico dele para conseguir render. E na altitude fica muito difícil até do cara conseguir fazer isso. Parece que eu nunca joguei na altitude, mas pelo que eu vejo os jogadores falando, relatos, né? Parece que você puxa ar e o ar não vem. Então, se você não está adaptado a isso, é muito complicado de conseguir render. Ainda mais um jogador que vive da velocidade dele, né? Da força física. Então, fica difícil a cobrança. Tanto que o próprio Luiz Henrique jogou também na altitude e também não foi bem. Os jogadores como um todo sofreram. Agora tem umas coisas assim, ó. Richarlison, não dá para explicar. Eu gosto muito dele, gosto do carisma dele, né? Queria muito que ele desse certo na seleção, mas não dá. Infelizmente não dá. Talvez daqui até a Copa ele deu uma melhorada e possa garantir a vaga, mas não dá. Aí é onde que eu falo que né, tem que buscar o nome do homem, mas eu não consigo imaginar, igual o pessoal tá com medo aí do Neymar não ir, o Neymar ficar de fora e você levar um Richarlison da vida. Ainda mais tendo 26 vagas. Pra mim, não tem cabimento. Não tem cabimento assim, ó. Você não precisa levar o Neymar como titular, não. Mas você tem 20 minutos, o Bruno Formiga deu esse exemplo. Você tem 20 minutos para acabar o jogo. Aí você tem no seu banco, você tem Richarlison e Neymar. Mesmo nesse desempenho físico que o Neymar tá hoje, eu prefiro arriscar o Neymar 20 minutos para ele tentar lá o que for possível, do que pôr o Richarlison. O Richarlison, infelizmente, né? A gente tem outras opções, obviamente, né? O Pedro, que é um cara que a gente pode ver. O Caio Jorge, que teve alguns minutos, acabou machucando e não foi pro jogo da altitude. Mas a gente pode ver em outras ocasiões, talvez, porque é um cara que a bola tá batendo, a bola tá entrando. Então, é um cara a se pensar em outras ocasiões também. Mas o Richarlison, para mim, não dá. Não tem como. Tá muito limitado no entrega futebol. É um jogador que vem sofrendo demais nesse sentido. Tá até jogando bem no clube, mas não dá. E aí quando a gente vai pensar, né, uma coisa que eu ia citar, é que o pessoal tá discutindo muito isso, né, do Neymar, se o Neymar vai ou não, se ele merece ir ou não. Mas eu vou falar uma coisa, mais do que o Neymar, não vou falar nem de não ir, mas tem alguns jogadores que tem que pensar bem, que a gente tem que discutir, é se Vinícius Júnior e Rodrigo, por exemplo, eu digo pra mim, na minha cabeça, pelo menos até mais o Vinícius Júnior, se eles têm essa vaga cativa. Porque o Ancelotti tá falando, todo mundo faz a ligação do que ele tá falando com o Neymar. E acho que é o principal. Mas o Vinícius Júnior nunca jogou bola na seleção. Nunca conseguiu entregar aquele futebol que ele entrega no Real Madrid. O Rodrigo ainda era antes, ele era ainda lembrado, fala assim, não, o Rodrigo até joga bem, né? Só que o Brasil viveu uma fase tão ruim, meio que esqueceram isso. Mas o Rodrigo vinha jogando bem. Não era um jogador extraordinário, né? Como a gente fala, não tem aquele protagonismo, mas ele vinha jogando bem em certos jogos. E o Vinícius Júnior nunca joga bem. Dificilmente ele faz uma partida regular. Tanto que o último jogo, lá na última convocação, ele faz um gol, faz uma partida ok, mas é isso. O Vinícius Júnior nunca fez uma partida como essa do Luiz Henrique. O Luiz Henrique jogou 30 minutos e ele fez mais, assim, uma partida para você lembrar melhor do que o do Vinícius Júnior você lembra. Do que o Rodrigo também.
né? Mas o Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior costuma ser pior e assim, o cara foi melhor do mundo e o cara não consegue entregar futebol na seleção. É impressionante. Então, assim, talvez seja se pensar. Igual temos Estevão, Luiz Henrique e Rafinha na ponta direita, se for um 4-3-3. Mas beleza, você tira o Rafinha. Mas por que não jogar o Estevão ou o Luiz Henrique pro lado esquerdo? Se eles estão rendendo mais. É uma coisa que pode ser trabalhada e tentada. Porque o Vinícius Júnior não entrega. O Rodrigo não entrega. Aí você vai ficar insistindo com esses jogadores, sendo que tem 2 ou 3 do outro lado brigando por posição. Então eu tentaria, talvez, colocar eles do outro lado. Porque não é porque o Vinícius Júnior é um craque no Real Madrid que eu tenho que levar ele como titular absoluto, não. Dificilmente eu falo que assim, é um cara que pra mim tá vaga cravada que ele vai pra Copa. Beleza, pelo futebol que ele entrega até pelo clube. Mas pelo que ele entrega na seleção, eu assim, eu não consigo nem acreditar. Assim, tô no segundo tempo, preciso colocar um jogador pra resolver a partida pra mim, eu vou colocar o Vinícius Júnior. Eu não consigo nem ver isso nele. Um jogador pra fazer uma fumaça. Porque ele não vai. E o Rodrigo, pelo menos, eu tenho mais esperança no Rodrigo, porque o Rodrigo já entregou uma certa qualidade na seleção, do que o Vinícius Júnior. Só que o Rodrigo vive uma fase muito complicada. Reserva no Real Madrid, provavelmente vai ser reserva do Vinícius Júnior nessa temporada. Então, é complicada a situação. E aí a gente vai ter que esperar para ver como que o Ancelotti vai convocar na próxima data FIFA, para ver como que o Vinícius Júnior vai entrar nesse time, como que o Rodrigo vai entrar nesse time, se ele vai convocar o Neymar e ver outras possibilidades, né? Ver o time como um todo, como que ele pode funcionar e como que o Ancelotti vai colocar essa seleção, num 4-2-4 ou num 4-3-3. Eu quero que você deixe aí nos comentários se você concorda, discorda, acrescentar mais um ponto, que a gente continue essa discussão. Abraço.